Boa noite. O meu grupo vai falar sobre quinonas e ele é composto por mim, Áudria, pelo Guilherme e pelo Samir. Bom, as quinonas, elas são compostos orgânicos pertencentes a um grupo amplamente distribuído na natureza e com uma grande importância tanto na bioquímica quanto na farmacologia. E essas substâncias, elas são caracterizadas pela presença de um sistema de anel benzênico com dois grupos carbonila, que podem estar localizados nas posições orto ou para em relação à ligação dupla. E dessa forma, vai formar uma estrutura conjugada. As quinonas, elas são altamente relacionadas a pigmentos que vão conferir coloração a plantas e fungos, porém elas também desempenham diversos papéis que são fundamentais a diversos processos bioquímicos e biológicos. Dentro das funções biológicas das quinonas, elas funcionam como transportadoras de elétrons em diversas vias metabólicas, como, por exemplo, na cadeia respiratória mitocondrial, onde elas vão se ligar ao complexo de citocromos, conferindo então a função para a produção de ATP e também para o funcionamento celular de organismos aeróbicos. Além disso, as quinonas elas também são associadas a antioxidantes, né? Possuem uma função antioxidante, tendo um papel muito importante na proteção contra estresse oxidativo e também auxílio no processo de regeneração celular. E além disso, as quinonas também estão envolvidas na síntese de hormônios, como a vitamina K, que é essencial no processo de coagulação sanguínea em animais. As quinonas, elas podem ser formadas na natureza através de alguns caminhos biosintéticos. E a biogênese ela é frequentemente associada ao metabolismo secundário de plantas e também de fungos. E a biossíntese das quinonas ela vai se iniciar com a oxidação de compostos fenólicos, como os flavonoides, e também enzimas como as polifenoxidases, a PPO, que vão catalisar a oxidação, levando à formação da estrutura da quinona. Em plantas, as quinonas elas são geradas a partir do ácido cinâmico e também seus derivados, e esse processo está principalmente relacionado à defesa das plantas contra herbívoros e também contra patógenos, onde as quinonas elas podem ser tóxicas para esses organismos e vão funcionar como antioxidantes. Já em fungos, a biogênese das quinonas ela vai ocorrer a partir dos precursores, como o ácido chiquímico, e elas vão desempenhar um papel em várias reações de defesa e também de sinalização celular. Com relação à ocorrência e distribuição, com relação à ocorrência e distribuição das quinonas, elas atualmente são conhecidas mais de 2.000 quinonas, que são encontradas em bactérias, fungos, líquens e famílias como as gimnospermas e angiospermas no reino vegetal. No reino animal, elas são encontradas em ouriços do mar e certos artrópodes como as cochonilhas e os besouros bombardeadores. As principais quinonas existentes são as antraquinonas, as naftoquinonas e ubiquinonas, as benzoquinonas, as diterpenoquinonas, as plastoquinonas e filoquinonas da vitamina K1. Em especial, as antraquinonas são encontradas em plantas superiores, como as da família Rubiaceae e Caesalpiniaceae.
enquanto as naftoquinonas e ubiquinonas, por sua vez, são exemplos de quinonas amplamente distribuídas na natureza e participam da cadeia de transporte de elétrons na respiração celular procariótica e eucariótica, ocorrendo em famílias como as Bignoniaceae e Junglandaceae, entre outras ocorrências. As benzoquinonas, por sua vez, elas estão presentes nas famílias Myrcinaceae, Boraginaceae, Iridaceae e Primulaceae, enquanto as de terpenoquinonas estão presentes principalmente nas famílias Lamiaceae. As plastoquinonas e filoquinonas da vitamina K1, elas são consideradas metabólitos primários e estão presentes em todos os tecidos que realizam fotossíntese. Com relação aos métodos de extração e purificação, para a extração das gliconas, utiliza-se clorofórmio e acetona. Clorofórmio é mais utilizado para extração de quinonas poliméricas. Os heterozídeos, por sua vez, são indicados o uso de água quente ou solução hidroalcoólica 50 a 70%, empregando e podem ser empregados métodos de maceração, percolação ou então métodos combinados para melhorar a eficiência da extração. As formas reduzidas das quinonas, elas exigem precauções especiais para evitar a oxidação. Quinonas com a presença do grupo acetoxila, no carbono C6, elas são instáveis e podem sofrer oxidação ou dimerização quando em contato com a sílica gel durante a cromatografia. Por isso, são utilizadas extrações em condições anaeróbicas utilizando CO2 líquido ou nitrogênio líquido, de forma a tentar contornar essa oxidação. Outro fator de atenção é a extração com metanol, que pode levar à formação de artefatos metoxilados. Quanto ao isolamento, ele é primordialmente realizado através de técnicas de cromatografia, como a cromatografia em coluna, cromatografia em camada delgada e a cromatografia em conta corrente, um método mais atual que é utilizado atualmente no isolamento das antraquinonas. A cromatografia em camada delgada, por sua vez, ela permite a identificação qualitativa e a revelação em ultravioleta e no visível. Quanto aos aspectos de caracterização, são realizadas combinações de reações químicas, como as reações com substâncias redutoras, que levam à formação das hidroquinonas correspondentes, que a princípio são incolores. Em meio alcalino, utiliza-se o reagente de Born-Trigger, que leva à formação de fenolatos e permite a identificação das 1,8-dihidroxiantraquinonas e das 1,2-dihidroxiantraquinonas, que possuem coloração avermelhada e azul-violeta, respectivamente. Com relação à quantificação, são empregadas técnicas como a CLA e a CLUE, que permitem a detecção no UV invisível, as técnicas de espectrofotometria, que utilizam-se das propriedades oxidantes das quinonas, são utilizadas quando em soluções alcalinas. Permite a visualização na faixa dos 500 nanômetros, quando em soluções metanólicas, permite a visualização no espectro dos 515 nanômetros. Com relação às atividades farmacológicas e biológicas das quinonas, nós podemos citar o seu papel importante na defesa contra insetos e outros patógenos, além da sua atividade alelopática, o que já é amplamente aceito na comunidade atualmente. Elas também atuam no ciclo redox, gerando espécies reagentes reativas de oxigênio, radicais livres, de oxigênio, que resultam em potenciais danos a patógenos ou células tumorais. A utilização terapêutica, dos hidroxiantracênicos tem a atividade laxante, que é a principal atividade das quinonas, o seu principal uso farmacológico, para estimular o peristaltismo. As drogas vegetais utilizadas são ruibarba, o sene, a aloe e a cáscara sagrada. Quanto às benzoquinonas, elas possuem atividades antiparasitária, antileucêmica e clareadora da pele, cujas drogas vegetais a mais conhecida é o ipê roxo, e as naftoquinonas, cuja sua atividade antifúngica e antibacteriana
antitumoral e antiprotozoária. Lembrando que tanto os potenciais danos a patógenos quanto a atividade antileucêmica e a atividade antitumoral, elas possuem a sua limitação na própria efetividade do tratamento. É um tratamento que possui uma limitação muito grande quando se comparado aos tratamentos já preconizados atuais. Continuidade, as propriedades físico-químicas das quinonas auxiliam na formação de substâncias coloridas, que podem ser na cor amarelo, vermelho, verde, azul e preto. Essas cores elas não têm influência nas cores externas das plantas, né? Então, essas substâncias coloridas elas podem ser usadas como pigmento natural na indústria alimentícia. Essas substâncias coloridas elas vão depender, né, na sua formação da quantidade de ligações duplas presentes e também de alguns constituintes. As quinonas elas estão presentes em algumas plantas, como no caso da planta sene, né, uma planta asiática, da cáscara sagrada, do ruibarbo e da babosa ou aloes. Quinonas elas podem ser encontradas nas drogas vegetais, no caso da sene, em folhas e frutos, com a finalidade, né, quando usadas, de laxante. Laxante que vai estimular o peristaltismo. Já na droga vegetal da cáscara sagrada, né, que vai possuir aí duas espécies, a frângula e a buckthorn, a casca dos caules, né, que é a droga vegetal da cáscara sagrada, vai ter a finalidade, no caso de doses baixas, tanto como laxante como colagogo também, né? O colagogo aí basicamente é uma substância que vai promover a limpeza do fígado. Já em doses mais altas, a casca do caule ela vai ter uma atividade de purgante, né? Purgante aí, ela tem uma ação mais intensa e frequente, né? Em relação à sua finalidade de uso, né? Que é desobstruir o intestino, né? Fazer com que a pessoa ela evacue, né? Num modo mais grosseiro de dizer. E o laxante ele tem uma atividade menos intensa que o purgante, menos intensa e gradual. Não, então a frequência da evacuação do laxante é menor em relação ao purgante. Já em outras espécies, a casca do caule tem ação anti-inflamatória. No ruibarbo, a gente vai utilizar, né, a droga vegetal do ruibarbo. São os rizomas, né, que é uma extensão ali da raiz. A composição vai ser a antraquinona e os heterosídeos, né, dois aí compostos aí que a gente já explicou anteriormente. Na babosa ou aloes, a gente utiliza o látex das folhas, né, com a finalidade de regenerar queimaduras e também de ação cicatrizante.